irmãos? Nós estamos falando sobre dons espirituais. Eu quero convidar você já a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, deixar aberto lá no capítulo 12, nosso texto, nosso versículo-chave, versículo áureo, é o versículo 1, que diz, 1 Coríntios, capítulo 12, a respeito dos dons, irmãos, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E nós estamos tratando exatamente sobre esse tom, sobre essa questão dos dons espirituais, né? Estamos dando exatamente sobre esta realidade. E hoje nós vamos ver se a gente consegue concluir para falar sobre os dons espetaculares. Não é o nosso foco focalizar nesses dons, mas orientar a igreja sobre isso. E aí, o que é que nós aprendemos até aqui? Nós aprendemos primeiro que dons são dádivas do Espírito Santo à sua igreja. Que ele é concedido conforme a necessidade da igreja, pelo próprio Espírito, distribuído por ele conforme a sua vontade, né? Que existe aqueles chamados dons extraordinários e os dons ordinários. Os extraordinários são aqueles dons, são aquelas manifestações excepcionais, né? E que tem a finalidade também de edificar a igreja. E os dons ordinários são esses dons também que manifestam, porém, mais constantes na igreja. Nós já falamos sobre o dom de línguas, aprendemos que o dom de línguas ele é um idioma humano. Da mesma forma como todos os dons é distribuído pelo Espírito Santo, é dado conforme ele quer. E nós falamos que ele não é um dom permanente, mas ele é um dom conforme aquilo que há de necessidade sobre a vida da igreja, tá certo? Em 1 Coríntios, capítulo de número 12, Paulo vai citar 8 dons extraordinários. Eu queria convidar você a olhar comigo esses dons. Então, vamos lá, lendo a partir do versículo 1, diz assim: a respeito dos dons, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito de Deus. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagre. A outros, profecia. A outros, discernimentos de Espírito. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as conforme lhe apraz a cada um individualmente, né? Nós classificamos 9, é citado 9, nós classificamos 8 dons extraordinários, porque nós juntamos o interpretar com o falar em outras línguas. Está na mesma categoria, tá certo, de dons. Um interpreta e o outro fala, mas a categoria dos dons é o mesmo. Então, quais são os dons sobrenaturais que nós temos aqui, ou extraordinários que nós temos aqui? Nós temos a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecias, discernimento de espíritos e os dons referentes às línguas, falar e interpretar as línguas, tá certo? Então, esses são 8 categorias de dons extraordinários. Nós já falamos sobre a questão dos dons de fala. Automaticamente o dom de interpretação está dentro desse contexto. A não ser que alguém tenha alguma outra pergunta a ser feita, mas o dom de fala e interpretação estão um dentro do outro. São línguas humanas, são usados para a edificação da igreja. Nós vamos abordar um pouquinho mais sobre isso, mas não necessariamente diretamente sobre isso. Eu quero, nesse estudo, entender esses dons que são apresentados de forma extraordinária sobre a igreja. Ok? Pergunta? Alguém já tem alguma pergunta? Não? Então vamos lá.
dos 8 dons apresentados, ou das outras categorias de dons aqui apresentados, 4 estão diretamente relacionados à revelação das Escrituras Sagradas. Estão diretamente direcionados a essa revelação da Escritura, que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia e discernimento de espíritos. Esses dons, eles visam instruir a igreja, a orientar a igreja, enquanto o Novo Testamento não havia sido concluído. Então eles eram os dons que revelavam a vontade de Deus à igreja, para que a igreja então pudesse ter esse conhecimento. Esses dons ainda se manifestam de alguma forma hoje. No entanto, há uma diferença. Ele vai se manifestar em locais onde não tem a tradução da Escritura Sagrada para esses povos, porém eles não vão trazer uma nova revelação. A função deles aqui é testificar da palavra de Deus. Então, na igreja primitiva, quando o Novo Testamento ainda não estava sendo escrito, esses dons eles eram usados exatamente para interpretar ou para trazer essa inscrição da palavra de Deus a estes povos. Nos dias de hoje, nós iríamos entender que esses dons eles não são dados para trazer uma nova revelação, porque o cânon se fechou. Mas naqueles povos que não têm acesso a essas sagradas escrituras, então esse dom ele acaba sendo usado para testificar dessas escrituras a estes povos. É aquilo que eu falei, Deus pode usar como Ele quer, quando Ele quer, onde Ele quer, por Ele ser soberano nas suas ações, tá certo? Mas são dons, então, mais raramente sendo vistos ou manifestados, e eu estou me pondo nessa condição de que ele pode acontecer pelo relato que a gente tem nos campos missionários mais longínquos e em povos mais distantes a respeito destas coisas. Entenderam isso? Pergunta? Areli, cadê o microfone aí? Ela está com o Charles ali. Boa noite. Na verdade, é uma situação que aconteceu, eu queria ver se encaixava nesses que o senhor citou. Encaixou ali o microfone. Pronto. Pastor, amigo nosso, faz tempo, né? Ele contou que quando ele estava terminando o seminário e tal, surgiu uma oportunidade para ele ir para fora do Brasil. O pai dele é pastor de uma igreja presbiteriana, inclusive, no Recife. E aí ele ficou muito na dúvida em relação a isso, se ele iria para esse trabalho fora do país ou se ele iria para Maceió, na época que estava abrindo um campo, a oportunidade para ele. Ele disse que orou muito tal, em relação a isso e disse que numa reunião de oração estavam juntos lá orando. Ele não falou para ninguém que ele estava nesse questionamento, né? Nessa situação específica. E uma irmã que estava lá, que ele disse que ele não conhecia, inclusive, disse que no final da reunião ela chegou nele assim: irmão, queria conversar um pouquinho com você. Eu fiquei receosa de falar, porque eu nem lhe conheço e tal. Mas enquanto a gente estava orando, eu olhava para você e eu vi na sua cabeça escrita a palavra Maceió. E falou isso para ele, né? Eu não sei o que significa, tal, assim, mas Deus me mandou falar isso para você, que eu estava vendo isso, que era para eu falar isso para você. Entendeu? E aí pronto. E aí ele disse que realmente aconteceu assim, tal, e ele foi, tal, e deu certo o trabalho, né? Naquele lugar ali. Uhum. Não tem a ver com o que nós estamos falando aqui, não. É um outro tipo de coisa, tá? O que a gente está falando aqui é uma outra realidade. Vamos entender isso à medida que a gente entende cada um desses aspectos que é. Nesses 4 dons que são apresentados, o primeiro é o dom da palavra de sabedoria. O que exatamente é esta palavra de sabedoria, tá certo? O que exatamente isso significa? Quando nós estamos na igreja, nós nos orientamos pela palavra de Deus, né? Pelo Novo e pelo Antigo Testamento. Então, como é que o pastor faz? Ele pega a Bíblia e traz esses princípios bíblicos, cita esses princípios bíblicos e nós confirmamos isso através da leitura bíblica, tá certo? E quando eles não tinham a Bíblia completa? Como é que o povo se orientava sobre as várias situações
que surgiam no meio da igreja. Como é que isso acontecia? Sob a nova aliança, eles liam exatamente o quê? Então, na época da escritura bíblica, por exemplo, aqui na época de Corinto, quando não existia a Bíblia na mão, como é que o pastor de Corinto orientava a igreja a respeito desses assuntos? Como é que ele lidava com isso? Então, a grande questão é que quando eles não tinham, então, essa palavra definida, havia uma necessidade, uma capacitação especial por parte do Espírito Santo para que este pastor, para que este orientador, para que essa pessoa, pudesse orientar a igreja de forma correta naquilo que é correto. Ele teria que ter uma palavra sábia, vinda do próprio Espírito Santo, para direcionar os crentes em relação a isso. Então, a função da palavra de sabedoria era orientar os crentes naquelas coisas que não estavam claras e não estavam ainda explícitas na palavra de Deus. Vamos dar um exemplo disso com relação a Paulo. Quando Paulo escreve sobre o casamento, ele fala sobre a questão do relacionamento onde os dois são cristãos. Depois ele vai falar sobre a situação onde um apenas é cristão. E aí Paulo coloca assim: agora digo eu, não o Senhor. O que Paulo está colocando aqui? Quer dizer que a palavra não é a palavra de Deus? Não, a palavra de Deus está na Bíblia. Não deixou de ser a palavra de Deus. O que Paulo está dizendo é o seguinte: isso aqui não tem escrito nos sagrados textos do Antigo Testamento que nós usamos. Isso aqui é algo novo, é uma sabedoria, um entendimento novo vindo através disso. Que o homem, então, ou a mulher que estiver casada com alguém que não seja cristão, mas que consente em viver, que permaneça casado. Porque o marido cristão ou a esposa cristã santifica os seus próprios filhos. Então, o que Paulo está trazendo? Está respondendo uma necessidade da igreja que não estava abordada na Bíblia, porque ela não estava completa ainda na palavra de Deus. Da agora, quando alguém perguntar, se alguém chega perto da gente e fala assim: e aí, eu devo largar o marido, não devo largar, eu devo largar a esposa? Não. Você vai para a Bíblia e mostra, está aqui o que a Bíblia diz. Então você tem essa orientação. Naquele tempo não tinha essa necessidade, não tinha essa condição, então necessitava muito disso, do próprio Espírito orientar em respeito a isso. Então a palavra de sabedoria era justamente para trazer luz a essas questões que se tornam um tanto quanto abstratas ou escuras, naquilo que não está na mão daqueles que não têm a palavra de Deus por completo. Então, o que isso seria? Por exemplo, o pastor Paulo Brito, ele trabalha com plantação de igrejas simples lá na Tanzânia. Ele trabalha com vários povos, os Maçais e outras várias tribos que tem lá. Algumas tribos têm o Novo Testamento traduzido para eles. Algumas tribos não têm essa Bíblia traduzida, eles não tiveram ainda a tradução dessa Bíblia. O pastor Ronaldo de Dória está aqui entre os índios e está traduzindo a Bíblia para o idioma desses índios. Mas lá já tem uma igreja. E nem sempre o pastor Ronaldo de Dória ou o pastor Paulo Brito está para resolver as questões daquilo que está lá no campo. E aquelas pessoas não têm essa Bíblia na mão. Então elas vão precisar de tratar assuntos em que elas não têm essa resposta bíblica, e aquele líder então precisará de uma capacitação especial para permanecer fiel às Sagradas Escrituras naquela instituição. Então a palavra de sabedoria, ela traz exatamente em cima desse contexto, A partir do momento em que você tem a palavra de Deus na mão, você não tem mais a necessidade dessa palavra de sabedoria, porque essa palavra então foi substituída pela palavra de Deus, pela palavra revelada do Espírito Santo. Então, no Antigo Testamento, ou no início da igreja, aquilo era a própria formação da palavra de Deus. E agora, segundo aqueles que falam sobre esse assunto, ele testifica desta palavra. Traz à luz essa palavra para quem não está com acesso a essa palavra. Pergunta? O senhor falou daqueles que acreditam que os dons cessaram e que os Dos dons que continuam. Aí, no caso daqueles que acreditam que continua, como que fica esse É exatamente essa interpretação. Aqueles que dizem que continuam, vai justamente dizer assim, porque o dom permanece, porque Deus continua usando, então, quando é que ele é usado? Em situações como essa. Aqueles que dizem que cessaram, falam assim, não, acabou, porque não é mais a mesma coisa, não funciona do mesmo jeito. Não há uma palavra de sabedoria nova acontecendo.
que a palavra de sabedoria já foi dada toda pelo Espírito Santo. Entendeu? Mas eles não vão negar que há situações extraordinárias que podem acontecer por parte de Deus. Em situações como essa, inexplicáveis, porque Deus é soberano. Só que eles vão dizer o seguinte, não é o mesmo dom, não é a mesma ação. É uma outra coisa, mas não é o dom. Poderíamos dizer um escritor cristão que escreve um livro exatamente detalhando algum trecho bíblico, alguma coisa, entraria essa questão aí? Não, porque o que ele está fazendo é explicando algo que já está escrito e que ele tem acesso. Ao que ele está vendo, ao que ele está escrevendo. Né? O que seria essa ação dessa palavra de sabedoria? Vamos pensar aqui, lá no meio do Amazonas, numa tribo que alguém conheceu o Evangelho de Cristo, ele foi para o meio da mata, é um índio que descobriu o Evangelho de Cristo, ele foi para o meio da mata para a sua tribo e pregou Cristo para aquela tribo, e aquela tribo se converteu. E aí surge uma questão naquela tribo, relacionada agora à nova fé deles. Digamos que eles têm uma prática lá, e essa prática, eles não sabem se essa prática é cristã ou não. Eles vão procurar o líder e falar, como nós agimos agora? Se ele perguntasse para mim, eu ia falar assim, dá um tempinho que eu vou consultar a Bíblia. E se ele perguntar para quem não tem a Bíblia, mas que tem essa fé em Cristo Jesus, mas não tem acesso à Bíblia? Ele vai falar assim, aguarda aqui, que daqui a um ano eu te respondo, que eu vou atrás lá para fazer. Ele vai orar e pedir a Deus uma orientação para que Deus possa falar. E aquilo tem que ser condizente com o que a própria palavra de Deus diz. É nesse contexto, entendeu? Então, por exemplo, como nós agiríamos se nós estivéssemos pregando para um grupo de pessoas que são polígamos, né? E aí converte gente lá. O líder dessa tribo converte e ele tem 3 mulheres. Aí ele pergunta, e agora? O que eu vou fazer? Porque você está dizendo que eu preciso de ter uma só, mas eu tenho 3. Entendeu? Nós vamos à luz da Bíblia e vamos trazer uma interpretação para ele. Porque ele não tem essa Bíblia. Então, como é que vai lidar com isso? Então, são situações assim que se refere a essa palavra de sabedoria. Uma capacitação para manter essa fidelidade ao Senhor quando eu não tenho acesso a essas sagradas escrituras. Essa que é a finalidade. Salomão mesmo, que tinha roubado a criança, né? Ele, então vamos partir a criança para cada. Foi uma palavra de sabedoria aquilo ali, uma situação de sabedoria, né? Foi uma situação de sabedoria, uma orientação do próprio Espírito de Deus sobre ele e tal, mas necessariamente não é bem como esse dom aqui, mas é mais ou menos nessa linha de ter a sabedoria para lidar com situações que nós não sabemos como lidar, entendeu? Essa que é a grande questão. Não tem a ver conosco na igreja hoje. Por quê? Quando você tem alguma dúvida, você ora e vai à Bíblia. Você tem a revelação pronta nas suas mãos que você vai usar isso. Estou falando de situações em que essa Bíblia não está presente. Você não tem acesso a essa Bíblia. Então são situações completamente diferentes. Entendeu? Segundo que tem a ver com essa realidade é a palavra de conhecimento. O que é essa palavra de conhecimento? Os crentes sabiam a respeito da ressurreição de Cristo, sobre a messianidade de Cristo, eles eram doutrinados de tal maneira que Cristo fosse formado neles. Eles tinham isso a título de passagem, de informação, de orientação, tá certo? Como saberiam que esses ministérios de Deus são de fato verdade? Como isso era trazido para a igreja? Tá certo? Essas partes vamos pensar aqui, por exemplo, Jesus é 100% homem, 100% Deus. Né? Como é que esse conhecimento, hoje nós pegamos e estudamos, mas quem foi que, primeiramente, discutiu isso, abordou esse assunto, chegou a essa condição? Há uma necessidade de um conhecimento. A palavra conhecimento aqui é ciência. A expressão grega é ciência.
no sentido de conhecimento científico mesmo, de conhecimento teórico, comprovado, de conhecimento que se torna lei. É aquela ideia da busca e desse discernimento, desse desdobrar das coisas. Tá certo? Então, olha só, a palavra de sabedoria é uma resposta às situações que a igreja precisa, à luz da Bíblia. A palavra de conhecimento é uma explicação destas respostas de forma doutrinária, é a composição doutrinária destas respostas. Essa é a ideia da palavra de conhecimento. Então, a mesma coisa se aplica a isso, como um ato revelacional, como Deus se revelando ao homem, trazendo luz, trazendo conhecimento, para que isso se torne claro, para que se torne direto sobre a vida deles, né? Então, Paulo, quando ele escreve as suas cartas, ele vai trazer assuntos e vai abordar de tal forma. Como é que ele sabe disso? Não está no Antigo Testamento. É um conhecimento que ele vai, à luz do Antigo Testamento, ele vai trazendo essa afirmação para o Novo Testamento. Quando nós lemos, por exemplo, nós sabemos que o tabernáculo aponta para Cristo, né? Mas quem escreveu isso foi o autor de Hebreus. Como é que ele ficou sabendo disso? O tabernáculo aponta para Cristo, e Cristo cumpre as leis, né? Como é que isso vai se tornar, então, algo doutrinário, palpável nas nossas vidas? Então, essa informação é justamente essa ciência, esse conhecimento dado pelo poder do Espírito Santo, tá certo? Ele vai trazer, então, uma revelação, ou vai trazer uma estruturação doutrinária sobre a igreja. Uma estruturação doutrinária sobre a igreja. Pergunta? Acho que até aí está tranquilo. Vai lá, Adélia. Desculpa, muitas dúvidas hoje. Eu estava até comentando com o Rai aqui que até esses pontos que o senhor falou, né, a gente está sempre colocando exatamente dentro do que a palavra, os exemplos que o senhor tem colocado dentro da palavra, né? Mas aí eu estava pensando numa questão, por exemplo, a TDI, né, que é a teoria do design inteligente, que até foi o senhor que falou, me mostrou a primeira vez postando num grupo, eu nem conhecia. E eu fui ler algumas coisas sobre o assunto, né? Eu achei muito interessante o posicionamento dele, a forma que ele coloca, né? E aí eu estava falando até que ponto esse conhecimento que ele adquiriu em relação a isso, a ter esse entendimento de que há um Criador que formou aquelas coisas minuciosamente daquela forma, isso foi só conhecimento humano, ou o Espírito Santo teria dado dessa forma, como um dom, a capacitação para que ele viesse a entender dessa forma, que a forma que é feito tudo, que é criado, aconteceu assim. Pois é, aí vamos lá de novo. Quando nós lidamos com esse conhecimento, nós vamos ter que mesclar o próprio conhecimento do estudo e a própria revelação de Deus em relação à própria palavra dele. Você junta as duas coisas. Então, a teoria do design inteligente ela é criada em cima da base da criação, que é tirada acima dos princípios bíblicos que dão essa linha, essa formação, né? O conhecimento a qual se fala aqui, ele é tirado de algo que ainda não está definido. Entendeu? Algo que você não tem acesso nas mãos para poder lidar. Digamos o seguinte, que você estivesse, só como teorizando, né? Você está num país muçulmano, e aí os muçulmanos têm Jesus como grande profeta. Aí você pega e fala assim, Jesus é 100% homem, 100% Deus, ele é o Deus encarnado. Mas você tem que explicar isso para alguém que não tem a Bíblia na mão. Você, com o seu conhecimento bíblico, você vai poder trazer esse conhecimento. Mas você tem a Bíblia, você tem esse conhecimento bíblico. Agora, se você não tem isso, então esse conhecimento, essa formulação doutrinária, ela tem que ser uma capacitação direta do Espírito sobre a sua vida, senão você não vai conseguir lançar luz a essas questões. É nesse ponto que os sensacionalistas vão dizer assim, gente, isso terminou, porque nós temos toda a Bíblia agora. A gente não tem necessidade disso mais. Todas as teorias, todas as teologias que são fomentadas e que são enriquecidas e que são acrescidas ao longo da história, vêm da luz do estudo da própria Bíblia como um todo. Não de algo novo acrescido, não tem mais nada novo acrescido. Então, nesse sentido, esse dom de conhecimento, ele não tem mais. Nesse contexto, não. Ainda que o Espírito Santo me dá conhecimento, ainda que ele me dá sabedoria, Tiago fala que se eu quero sabedoria, eu devo pedir a Deus que me dê
através do seu Espírito, não é a mesma ciência, não é o mesmo dom, não é a mesma sabedoria da qual Paulo está falando aqui, nesse contexto que ele está dizendo. Entendeu? Então nós estamos falando de algo, por isso que eu estou falando, é algo extraordinário, algo que a gente, na verdade, não consegue imaginar, porque a gente tem a Bíblia. Difícil a gente imaginar, porque a gente tem a Bíblia, a gente recorre a ela o tempo todo. E a ideia é, não pode recorrer a essa própria Bíblia. Tá certo? Então é um ato revelacional. Terceiro dom a qual é citado é o dom de profecia. Naquela época era a revelação acerca da Bíblia. Hoje a gente não tem revelação, hoje a gente tem a iluminação do Espírito para compreender. Isso. Quando os escritores da Bíblia escreveram, havia a revelação de Deus para que eles pudessem escrever. E hoje nós temos a iluminação daquilo que já está escrito. Então, quando um escritor escreve algo sobre um livro bíblico, compõe uma questão teológica, há uma iluminação do próprio texto, mas não há uma revelação, porque senão estaria trazendo algo novo, algo que é extra-bíblico, né? Essa que é exatamente por isso. A terceira dom é o dom de profecia. Esse dom de profecia não tem nada a ver, gente, com previsão futura. Não tem a ver com previsão futura, não tem a ver com adivinhação. Esse dom de profecia aqui não tem a ver com manifestações de sonho, tradução de sonho, né, com o eis que eu vos digo, meu servo, não tem nada a ver com isso. A palavra profecia aqui está diretamente relacionada à proclamação. É aquele que fala em nome de. E a ideia da profecia, a raiz da palavra da profecia, sempre foi em cima desse contexto. Sempre foi em cima desse contexto. Quando os profetas do Antigo Testamento falavam, eles falavam da palavra de Deus, alertando o povo sobre a importância da palavra de Deus. E todas as profecias que nós colocamos ali, ou as revelações futuras, né? Aí no caso vamos colocar assim, todo o apocalipticismo, que a palavra apocalipse é a revelação, tudo aquilo que vem de forma apocalíptica, ou seja, de forma futura, está inserido no contexto da proclamação, não em outro contexto. O que é isso? Vou te dar um exemplo. Eu estou pregando Jesus, eu chego para o Raí e falo assim, Raí, eu vou dizer um negócio para você. Se você não aceitar Jesus como seu Salvador, se Ele não se tornar o Senhor da sua vida, você vai morrer e vai para o inferno. Agora, se você aceitar Jesus, você vai para o céu. O que eu estou fazendo? Uma profecia. Por quê? Estou pregando a verdade, estou revelando o futuro dele. Eu não estou revelando o futuro dele. Estou revelando, irmão. Pode ter certeza que vai ser ou um ou outro. Né? Quando você lê os profetas do Antigo Testamento, você vai perceber que eles sempre estão apontando para o retorno. Eles estão chamando o povo para Deus. Estão sempre chamando o povo para Deus. Eles nunca estão apontando algo que não seja para voltar para Deus. E aí eles colocam como sinal de que Deus está falando por mim, aí eles dão aquela chamada revelação. Né? Aquilo que vai acontecer no futuro. Mas inicialmente a intenção dele é o quê? Pregar a respeito de Deus. Pode ler qualquer um dos apóstolos, qualquer um dos profetas, e ele vai estar dizendo, vai falando, Deus mandou dizer para vocês isso, arrependei-vos. Deixai os vossos ídolos. Vocês serão cativos, mas se vocês se voltarem para Deus, Deus irá recolher vocês de volta. Então, sempre trazendo para a revelação da palavra. Aquilo que é acrescido como algo apocalíptico, como algo revelacional futuro, aquilo está inserido no contexto da pregação. Aqui, o que se trata exatamente da pregação do Evangelho. Essa é a ideia da revelação. Então, essa profecia era a pregação da palavra de Deus por aqueles que não tinham nenhum estudo. Vamos voltar aqui um exemplo aqui. Pedro está perante o Sinédrio e as pessoas e aqueles escribas e fariseus ali ficaram surpreendidos de perceber que Pedro não tinha instrução e falava dessas grandezas e verdades de Deus. Então eles perceberam que Pedro havia estado com Jesus, caminhado com Jesus. A Bíblia fala que quando Estevão que era um homem cheio do Espírito Santo,
E quando ele foi separado como diácono, ele não diz que ele recebeu o Espírito Santo ali, não. Diz que ele já era um homem cheio do Espírito Santo. Pode ler lá em Atos 6. Mas que quando Estevão, então, esteve conversando com os fariseus, ninguém conseguia sobressaí-lo, ninguém poderia confundi-lo a respeito das Escrituras. Ele tinha uma clareza enorme para falar, ao ponto deles quererem matá-lo, deles o matarem por esse motivo. O mataram por esse motivo. Então, a ideia aqui é você ter essa facilidade de expor a pregação, de uma sabedoria orientada pela própria palavra de Deus, para você trazer esse conhecimento revelacional de Cristo como Salvador, das grandes doutrinas, daquilo que Cristo é, sem ter feito um curso de teologia, sem ter formado nessa linha. Até porque você não poderia ser, porque você não tem acesso às Sagradas Escrituras para que você possa ter todo esse conhecimento. A ideia é, você não tem acesso à palavra de Deus e de repente você é uma pessoa que consegue falar de Cristo. Então, o profeta era o pregador que pregava de tal maneira que Cristo fosse formado, entendido no meio do povo, mas sem um esboço neotestamentário, ou seja, do Novo Testamento. Ou seja, a pregação era praticamente algo trazido de Deus ao coração deste homem para que ele pudesse falar de Jesus. Então nós vamos olhar para a Bíblia, vamos ter Apolo, Paulo, Pedro, Tiago, Filipe, Estevão, tantos outros homens que caminharam, e você vai ver e algumas mulheres que foram usadas para falar de Jesus para aqueles povos, e aquelas mulheres tinham o quê? A tradução oral daquilo que ouviram, mas elas tinham a sabedoria de poder discutir a teologia com quem tinha feito a teologia do Antigo Testamento. Dizer, não, mas a Bíblia diz assim. Eles eram porta-vozes de Deus a respeito de Jesus. Como é que nós fazemos hoje? Quero falar sobre Jesus. Anota aqui uma meia dúzia de versículos que eu sei que fala sobre Jesus. Decora esses versículos, leia alguns comentários e chega e fala, eu vou falar de Jesus para você. Aí eu começo a falar aquilo que eu já tenho nas mãos. Se eu não tenho? Então, essa é a grande questão que é apresentada. Alguns missionários que trabalham dentro da cortina, dos países fechados, como a Coreia, falam que há uma forma dessas pessoas elaborarem, falarem de Jesus, mesmo sem ter acesso a essa palavra, que é uma coisa surpreendente. Alguns dão os testemunhos a respeito dessas questões, de que eles conseguem pregar Jesus sem ter acesso à Bíblia. Eles ouviram de Jesus, eles se converteram, eles têm o seu coração voltado para o Senhor, mas eles não têm a Bíblia na mão, e eles conseguem transmitir essa verdade a outras pessoas, multiplicando isso com a sabedoria de quem tem acesso à Bíblia. Então, é esses que falam, diz assim, é esse ministério, é esse dom sendo multiplicado na vida dessas outras pessoas. Qual é a diferença daquilo que a gente está falando a respeito de Paulo? É que isso aqui significava escrever a Bíblia, revelar a Bíblia. E nesse caso, já é confirmar aquilo que está escrito. Entenderam? Pergunta? Hoje, não fiz profeta, não. Todas as vezes quando eu falo, anuncio a Bíblia, eu estou profetizando. Mas aí é o ofício e não o dom. Há uma diferença entre o ofício de profeta e o dom de profeta. Uma diferença muito grande. O dom de profecia é uma capacitação dada pelo Espírito Santo para que eu possa fazer isso de forma perfeita, para a glória e honra do Senhor. O ofício de profeta é o que eu tenho acesso a isso e devo de proclamar isso que eu já tenho acesso. Essas que são as duas diferenças, certo? As duas diferenças estão em cima desse contexto. Então, assim, eu posso ter, eu sou obrigado, eu sou convocado por Cristo a falar de Jesus, então eu tenho o ofício profético, pregar Jesus. Todos nós temos esse ofício, mas eu não tenho a capacitação do santo de não usar a Bíblia para poder fazer isso. Se eu fizer isso, vai falar besteira. Então essa que é a diferença. Eu vou estudar a Bíblia, vou me esforçar, vou me debruçar, e não simplesmente acordei e agora eu consigo
pregar esse Jesus de forma clara e absoluta. Essa que é a diferença. Entendeu? O quarto que aqui se encontra é o discernimento de espírito. E aí, irmãos, não vai pensar que é sobre espírito maligno, que não tem nada a ver com espírito maligno, no sentido de discernir Satanás, para poder saber, é Zé Pilantra, é Tranca a Rua, Zé Pilintra, né? É Tranca a Rua, é Maria Mulambo que está na vida de fulano, não, isso aqui é a pombagira, tem que repreender. Não tem nada desse discernimento, não. Aliás, eu tenho até uma pergunta para fazer que eu queria que vocês pudessem, se fosse possível, me responder. Por que toda vez que tem um demônio se manifestando, uma entidade que se manifesta em uma determinada igreja, é sempre um demônio africano? Por que nunca tem um Skol, Brahma, um Shiva, um Valhalla, e tantos outros demônios e tantas outras entidades de outros povos? Já para pensar nisso? Né? Por que ele sempre... não, é o Tranca a Rua, é o Zé Pilintra, é o Exu Caveira, é não sei o quê, Tem a ver muito... Tem muito a ver com a nossa cultura, mas é bom a gente pensar nisso, irmão. E não esqueça que o diabo é mentiroso. Dá ouvido ao diabo, não. Vamos lá. O que é esse dom de discernimento de espírito? Não é discernir se uma pessoa está possessa ou não. Se a pessoa está com espírito maligno ou não. É exatamente aquele dom que Deus deu para que o irmão pudesse julgar a doutrina e a edificação da igreja. Vamos pensar isso aqui no contexto lá da igreja do Novo Testamento. Paulo passou pela cidade de Corinto, deixou uma igreja formada, viajou. Ele foi dar continuidade do seu ministério. Deixou algumas pessoas orientadas ali por aquela igreja, mandou alguns dos seus discípulos para cuidar daquela igreja, como Timóteo e tal. Mas o que geralmente vai acontecer? Vai vir outros pregadores falar aquela igreja. Então vem aí um pregador itinerante que veio de Jerusalém e falou assim, eu sou profeta e estou falando de Jesus aqui e vou pregar Jesus. Então ele vai pregar. E aí o que eu tenho para poder confirmar que o que ele está falando é verdade ou é uma heresia? Apenas aquele ensinamento que Paulo me trouxe no início. Ficou alguma coisa para trás, eu não consigo saber. Então a pessoa chega e fala assim, não, quanto a isso, olha, você pode entender que é assim, como palavra de Deus, estou dizendo que você vai fazer isso, isso, isso e isso. Então o dom de discernir espírito é entender se aquela profecia é uma heresia ou se ela é uma verdade bíblica que está sendo feita. As cartas que Paulo escreve, ele escreve para responder à igreja sobre questionamentos que haviam adentrado, sobre situações que haviam adentrado na igreja. Alguém naquela igreja pegou e falou assim, está errado esse negócio. Não sei dizer, não sei explicar, mas está errado esse negócio aqui. Estou discernindo bem esse negócio, não. Essa doutrina aqui é heresia. Pode escrever para Paulo, perguntar para Paulo, ele como apóstolo vai nos orientar melhor essas questões. E aí ele vai estar respondendo a essa situação. Então a ideia daqui do discernimento de espírito tem a ver com isso. Então nós vemos profetas então sendo julgados, né? Paulo fala com isso aí, se houver profecias, então que julgue. Qual profecias? A pregação do evangelho, né? Não é as revelações futuras, mas a ideia, não é os prognósticos futuros, mas é a ideia em relação a isso. Então, não só os profetas eram julgados, mas qualquer outra revelação trazida no contexto místico em Coríntios, nesta igreja, e aí então, de um modo geral, na igreja, ela deveria de ser avaliado, buscando discernir se aquilo era de fato de Cristo ou não, né? Sem esse dom, então, a igreja estaria aberta para as heresias, tá certo? Aí você vai falar assim, pastor, mas a gente tem esse dom hoje, né? Porque a gente consegue perceber quando a pessoa está falando besteira. Qual é a grande diferença? Eu tenho a Bíblia. Eu olho e falo, o Robson, sinto muito, gosto muito do senhor, mas não é bíblico isso não. Não é bíblico isso não. E eles não tinham. Entende? Então, essa capacitação extraordinária, ela tem a ver com a revelação da própria palavra e a edificação da igreja. É por isso que nós falamos que esses dons extraordinários, eles não são permanentes na igreja, porque há momentos, há épocas da igreja em que isso não se faz necessário. Nós vivemos um período em que nós temos acesso às Sagradas Escrituras e podemos compreender esta realidade.
Então nós podemos discernir isso com muita facilidade e evitar que as heresias adentrem as nossas vidas simplesmente estudando a palavra de Deus. Ok? Pergunta. Aqui. Deixa o nosso irmão chegar ali com a... Então, boa noite, irmão. Então, seria o que está em Salmos 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, através da palavra. Sim, sim. Aí se refere exatamente através da palavra. Bom, esses 4 dons específicos que nós falamos aqui, eles então estão atrelados à ideia da pregação, edificação, instrução, correção e santificação da igreja, né? Hoje, então, com a Bíblia na mão, nós podemos encontrar todas essas coisas nas páginas das Sagradas Escrituras. E o mesmo Espírito que revelava ou que agia de forma soberana sobre a vida daquela igreja, agora nos ilumina a entender esta realidade e nos orienta pelo caminho que nós devemos andar. Porém, aqueles que não tinham nas mãos a palavra de Deus, era então necessário a manifestação desses dons de forma mais direta, para que então a igreja pudesse estar firmada em Cristo e nas coisas de Cristo. Ok? Tranquilo até aí? Nenhuma dúvida, né? Beleza, então tá. Dos 4 outros dons restantes, lembra que eu falei 8 manifestações de dons, né? Dos 4 outros restantes, 3 são os dons usados para legitimar o Evangelho. 3 desses dons, eles se manifestam para legitimar o Evangelho. O que é isso? Lembra que eu falei que era uma coisa incrível, você, quando lê o Antigo Testamento, quando você lê o Novo Testamento, lê o livro de Atos, você percebe aqueles apóstolos saindo e indo falar de Jesus na cidade, nas vilas, nas outras nações. E quem é Jesus? O profeta, o mestre que estava lá em Jerusalém, que foi morto, que foi ressurreto. Eu chego aqui e falo assim, Jesus ressuscitou, creia nele e será salvo. Né? Então vamos pegar o mesmo contexto, eu pregando para o Raí. Eu falo, Raí, olha, eu quero dizer para você o seguinte, que Jesus morreu por você, ele ressuscitou ao 3º dia, está do lado de Deus, tá certo? E você tem que crer nesse evangelho para que você encontre a salvação. A Raí fala assim, quem é Jesus? Quem é Deus? Como é que você pode provar para mim que ele morreu? Ou melhor, como é que você pode provar que ele ressuscitou, que ele está do lado de Deus? Então, essa necessidade de trazer testemunho para o Evangelho, de que, de fato, o Evangelho é o poder de Deus. Então, esses 3 dons, eles são atrelados a esta realidade. São atrelados a esta realidade. A legitimar. Então, no tempo dos apóstolos, o Evangelho era uma filosofia nova, que estava sendo difundida. Né? Não era uma verdade que precisava de ser crida, mas era uma filosofia nova. Entre muitas religiões que ali estavam, surgiu então a religião evangélica, ou a religião cristã. Né? Como é que os ouvintes então poderiam atestar que essas palavras eram verdades? Aí nós vamos ver a própria Bíblia testificando isso, com os sinais que aconteciam, com os milagres que aconteciam, com as coisas que aconteciam. Então essas coisas testificavam desta verdade junto a essas pessoas. Eles falam assim, isso não é normal. Né? Por exemplo, o carcereiro de Filipos, da cidade de Filipos, se converte com o terremoto que acontece. Paulo estava na cidade de Filipos há dias falando do Evangelho. A cidade estava num reboliço sobre essa nova filosofia que estava sendo pregada. Lídia já havia se convertido. Uma mulher já havia tido o seu demônio sido expulso, exatamente por isso que ele é preso. Mas o que chama a atenção do carcereiro é exatamente o terremoto que acontece e ninguém fugiu. É um sinal sobre algo extraordinário que aconteceu, que só foi ali. Né? E aí ele chega e fala, o que eu preciso para ser salvo? E aí então, Paulo tem a oportunidade de apresentar o Evangelho. Primeiro veio o sinal, depois veio o Evangelho. Tá certo? Depois veio o Evangelho. Né? Quando nós lemos lá, por exemplo, em Atos capítulo 14, de 1 a 28, tem aquela história que Paulo então vai até uma cidade e cura alguém enfermo, e eles pensam que eles são 2 deuses que desceram à terra.
que aquilo foi extremamente extraordinário que aconteceu. E aí, há a conversão. Quase 5.000 pessoas são acrescidas à igreja quando Pedro cura aquele homem que jazia enfermo há anos na porta da igreja do templo chamado Formosa. Ele entra gritando e cantando junto com Paulo e todo mundo começa a louvar a Deus e as pessoas creem no Evangelho. Então esses sinais eram exatamente para testificar isso, para ter essa certeza. Então o primeiro que nós encontramos aqui é a fé. E não se trata da fé salvífica, que é um dom do Espírito Santo sobre todo o crente. Não é um dom espiritual, mas é o dom. É a nossa certeza de salvação, é crer em Jesus de forma fiel e nos apegarmos a isso. Lembrando que a palavra fé, ela vai estar sempre atrelada à ideia de plena confiança, e não de dar crédito, não é de acreditar, mas é de ter uma confiança segura, ter uma certeza segura. Então, eu tenho certeza que Jesus é meu Salvador, mas qual é a fé que está falando aqui? Está se falando daquela fé que muitas vezes ela se manifesta de tal forma que você pode morrer por conta dessa fé. Você crê que aquilo ali, você tem uma confiança plena que aquilo ali não pode ser tirado de você, né? Então, por exemplo, vamos pegar a manifestação dessa fé na vida de um exemplo bíblico. Pedro confiava em Jesus? Tinha fé em Jesus? Tinha, não tinha? Tinha. Caminhou 3 anos com Deus, estava lá com Jesus, tal. Quando Jesus estava para ser morto, o que ele faz? Nega Jesus. Anos mais tarde, ele morre crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradução, porque ele não se achava digno de morrer como Jesus. Morreu por Jesus. Jesus, quando está com Pedro, fala assim: antigamente você cingia as suas calças, você andava com a sua própria força, agora você será guiado pela mão. A fé de Pedro foi de tal forma aprimorada, que ele foi capaz de morrer e não negar a Jesus. Você tem uma fé dessa? Alguém chegasse, entrasse aqui agora com um revólver, ameaçando quem fosse crente para morrer ou não, tem certeza que você ia falar assim: eu acho que tenho, mas só vou ter certeza na hora que isso acontecer. Você não tem essa convicção porque você não passa por isso. A ideia aqui é essa convicção extrema, em situações de extremo perigo, situações de extrema dificuldade, né? É aquela realidade que é tomada de tal forma, é aquela confiança plena de tal forma que nada abala as suas estruturas. Irmãos, nós podemos dizer que nós não temos, ainda que nós temos uma fé em Cristo, nós não temos essa fé porque nós negamos Cristo por mínimas coisas. Nós não abandonamos Cristo. Mas vira e mexe, nós damos uma resvalada, né? Nós negamos Cristo, às vezes, por conta do trabalho, por conta de um namoro, por conta de uma festa, de um evento, de uma situação qualquer. Cristo é relegado a segundo plano. Ainda que isso não afete a nossa salvação, mas nós não temos aquela convicção ao ponto de resistir até a morte, em muitas coisas. Então, quando se torna extremo esta realidade, isso vai acontecer. E o que isso acontece no meio daquele povo? Essa era a grande questão. Quando Estevão é apedrejado até a morte, ele poderia ter dito assim: gente, vocês estão ficando muito nervosos, pegando pedra na mão, vamos fazer o seguinte, deixa quieto aí, esquece o que eu disse, cada um vai para sua casa, eu vou cuidar da minha vida, não vou falar mais de Jesus para vocês. Mas não, ele insiste. E quando começa a comer pedra nele, ele diz assim: eu estou vendo o céu aberto, os anjos de Deus descendo, e o pessoal fica com mais raiva ainda. Aí que a pedra chove na cabeça do homem, né? Então, essa fé é que ele está falando, né? Que vem de Deus. Paulo diz assim: eu preciso de ir. Ele escreve a carta de Roma dizendo que vai para Roma, pregar o evangelho em Roma. Deus fala com ele que ele vai até Roma. Deus diz que ele tem que ir até Jerusalém. Vem o pessoal e fala: não vai, porque você vai ser preso. Chega um profeta e fala assim: do jeito que está amarrado, eu estou amarrado com o seu cinto, você vai ser amarrado lá. E o pessoal começa: não vai, Paulo. E Paulo fala assim: não, gente, vocês não estão entendendo. Eu sei o Deus que eu creio, eu sei naquele que eu confio. Eu tenho que ir. Eu preciso de ir porque há algo que eu preciso de fazer. É uma fé que supera a expectativa. Eu vou até o final das consequências disso. Eu tenho certeza que o Senhor está comigo. E tudo isso vai trazer o quê? Vai trazer convicção do Evangelho para aqueles que não têm. Aqueles que não têm.
Então, assim, ela vai testificar que aquilo é algo maior do que uma simples filosofia. É maior do que um simples entendimento. Certo? É uma manifestação ainda bem mais extraordinária. Pergunta? Não? Vamos lá. Segundo, dom de curar. Dons de curar. Trata-se da capacidade de, através da ordem de palavras, repreender a enfermidade de alguém. Aqueles que tinham esse dom, era-lhes revelado o momento e a quem eles deveriam de curar. Não se curava a todo tempo, não se curava a todo mundo, mas eles faziam isso. Nós não devemos de pensar que a igreja, naquela época, era um hospital. Todo mundo era curado e tudo ia acontecer. Não era bem essa a intenção, não, tá certo? Muitos servos do Senhor morreram de enfermidade. Nem todos foram curados. Porém, havia aqueles que tinham algo neles, como Pedro, que chega perto daquele homem, diante do templo e fala assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Quantas vezes você já viu isso acontecer? De alguém chegar e falar assim: aleijado, ande. O aleijado andar. Essa dom é que ele está falando. A pessoa chegava e falava assim: eu vou te curar. E a pessoa saía curada. Certo? Hoje nós falamos assim: Deus pode curar. Eu creio que é possível curar. Vamos orar para que Deus possa levantar. E se Ele levanta, nós entendemos que Deus curou. Mas eu não tenho uma revelação, ou não tenho um entendimento de dizer assim: vou te curar com oração. Não tem essa realidade sendo expressa desta forma. Tá certo? Eu não estou dizendo que não aconteçam curas através da oração. Estou dizendo que a manifestação desse dom é de uma forma completamente extraordinária. Não havia rebuliço, não havia grandes orações, não havia grande movimento, não tinha campanha, não tinha isso, não tinha aquilo, como as igrejas fazem hoje. Não tem nada disso. O pessoal olhava e falava assim: você está doente? Tá. É câncer? Não é mais, saiu. Vai adiante, está embora. Era assim que acontecia. Algo de forma maravilhosa e grandiosa que acontecia. Não tem nada a ver com aquilo que a gente vê hoje, dessas manifestações, daquilo que é pedido. Faz um grupo aqui, pergunta assim, fala assim: você que está com dor de cabeça, estou te dizendo que Deus está te curando da sua dor de cabeça. Não é isso. É algo realmente extraordinário que acontecia. Qual era a finalidade disso? Testificar o testemunho de que aquilo que eles estavam pregando, ou seja, Jesus ressuscitou diante dos mortos. Exemplo disso, na Bíblia, Paulo na ilha de Creta. Paulo é ofendido, é mordido por uma serpente, ele não morre. Aí o filho do governante daquela ilha estava doente, Paulo vai lá e cura. Aí é levado todos os enfermos para Paulo, Paulo cura. E aí as pessoas então ouvem o evangelho de Jesus naquele local. Por que elas criam que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Porque sobre Paulo havia um poder sobrenatural que nenhum outro homem tem. Poderia curar todo aquele a quem Deus mostrava e a quem ele impunha as mãos. Então o evangelho se torna testificado diante desse. Ok? O terceiro e último dom nessa visão de testificação do evangelho é a chamada operação de milagres, E o dom de milagre é aquele agir contra a natureza. É um agir contra a natureza. Esses milagres são dádivas de Deus, que são apresentadas como um sinal, um dom sinal, que vem em cima disso. Então, andar sobre as águas, repreender a chuva, abrir portas, coisas que você fala assim: isso é extraordinário, é sobrenatural, é algo que não ser apedrejado e não morrer, passar pelo fogo, ser cortado, ter ferido para a morte e a morte não te atingir. Então, essa operação de milagres está ligada exatamente a esse fato. Todas elas apontam para a mesma direção em relação a essas questões, E você perceber a pregação do evangelho e a ação do evangelho diante da vida dessas pessoas. De forma com que o evangelho, que a palavra pregada, ela é testificada. Certo? Então, esses 7 dons que eu falei, dons de revelação, esses dons de testificação,
eles estão atrelados exatamente à necessidade de firmar Cristo na vida das pessoas e trazer como realidade que Cristo é, aquilo que Ele é, né? Aí você fala assim, pastor, mas o Espírito Santo não poderia tocar na vida de alguém e só de você falar e a pessoa se converter e ele trazer isso? Poderia. Nada impede que isso seja feito, né? Que você chegue perto de alguém que nunca ouviu falar de Jesus e fala assim, Jesus te ama, ele fala assim, eu creio nesse Jesus. Converta. Nada impede que isso aconteça. Mas o Espírito Santo tem sua forma de agir, Deus tem a sua forma de agir. E nesses casos, essas coisas serviam exatamente para trazer esta realidade e para conformar essa palavra à verdade que é apresentada. Esses dons são usados assim. Por isso que eu digo, alguns missionários vão relatar exemplos de situações e que você vai ficar surpreendido com aquilo que é falado, ou a forma como aquilo é falado, né? De alguém que estava doente, e aí a pessoa foi levada até aquele local, e a pessoa falou assim, Deus tocou no coração dela de tal forma que ela falou assim, ora que ela vai ser curada, e a pessoa orou e aquela pessoa foi curada, né? De alguém ter sido ressuscitado entre os mortos, de repente ter comido veneno e não morrido, de estar no local para fazer um culto, orou e não choveu, porque ia chover muito, ia atrapalhar e não choveu, e tudo aquilo foi sinal para trazer aquilo. Então é uma manifestação sobrenatural trazida nesse ponto, que nós experimentamos de uma certa forma, não como um dom, mas não como um dom permanente, algo que habita em mim, mas como visitação da igreja do próprio Deus na sua graça e na sua misericórdia. Estão entendendo isso ou eu estou deixando vocês confusos? Está entendendo, né? Beleza, então vamos lá. O último dom, então, que é apresentado como dom extraordinário, é aquilo que eu falei, que é o dom referente à glossa, né? A línguas, o dom de falar e interpretar novas línguas, tá certo? Nós já falamos que esses dons têm a ver com a questão revelacional, e ela tem a ver com o sinal da igreja. Ela serve para as duas coisas ao mesmo tempo. Da mesma forma como ele é algo usado para revelar Cristo, no sentido de que eu tendo esse idioma, eu consigo falar de Cristo para a pessoa, ela também é um sinal, porque isso acontece de forma miraculosa, em que um pode falar e o outro pode interpretar, sem nunca ter falado aquele idioma, sem nunca ter falado aquela língua. Trazer isso como conhecimento para a vida daquela pessoa. E não se trata, então, de orar em outras línguas, mas em pregar Jesus em outras línguas. Não se trata de você receber algo especial para sua edificação própria, mas se trata de algo que é usado para a glorificação do Evangelho de Cristo. Esse dom sobrenatural, então, ele age em cima desse contexto, dessa condição, trazendo esta realidade que é apresentado, tá certo? Então, o que nós podemos verificar é que tais dons têm uma afinidade única e específica, que é de manifestar o poder de Deus e edificar a igreja do Senhor. Nós não podemos negar que Deus pode agir da forma como Ele quer, quando Ele quer, na igreja, no tempo em que Ele quer. Mas nós podemos entender que aquilo que acontecia lá não é tão necessário, não é uma realidade nossa hoje da igreja. Por isso esses dons, então, são dons extraordinários. Pergunta? O está citando aqui a fé, também seria um dom. É esse dom de fé que eu falei, de você resistir até a morte, uma fé além dessa realidade. Mais alguém? Pastor, e como fica então o fato daquelas pessoas que estão falando, orando em outras línguas, que dizem que são batizadas com o Espírito Santo? Eu vou dizer, irmãos, nem tudo que reluz é ouro. Então você vai ter muita coisa aí que tem a ver com o emocional das pessoas. Eu não posso julgar a vida de ninguém e dizer que a pessoa está certa ou está errada a partir do seu posicionamento. Mas à luz do que a Bíblia diz, essas manifestações estão sendo corrigidas exatamente por Paulo, exatamente porque elas estão fora do contexto pelo qual o dom é dado. Paulo, hora nenhuma, está alegando que aquilo que a igreja de Corinto está fazendo na sua prática é algo certo, e é algo que ele vai considerar como correto diante do Senhor. Paulo está corrigindo exatamente essas falhas, porque eles estavam dando uma interpretação aos dons de forma errada, como a gente havia falado, né?
Então, se você disser para mim assim, mas fulano de tal fala em outras línguas, e ele diz que ele é edificado com isso, eu vou dizer, ótimo, mas isso não é o dom da qual Paulo está falando, porque ele não é edificada a igreja. Pode ser qualquer coisa, menos esse dom espiritual. Porque a igreja precisa de ser edificada. Certo? Não está revelando Cristo de forma... Em outros casos, está trazendo até escândalo. E Paulo vai tratar da língua exatamente sobre isso. Como ele traz como um sinal, ele vai dizer, então, lá quando ele está falando sobre esses dons, que a igreja, então, começa a ser escândalo para as pessoas quando as pessoas entram e não conseguem entender o evangelho que é pregado, porque está sendo falado outros idiomas e não o idioma local, aquilo que é apresentado. Paulo diz, então, aquilo que deveria de ser um sinal para a vida, está sendo agora um escândalo para a vida da igreja. Não se deve, então, fazer desta forma. Paulo, então, orienta a respeito disso. Aí vai dizer assim, mas e eu, pastor, que eu tenho a minha experiência pessoal, lá no meu quarto, em secreto, porque eu não faço isso, porque eu entendo que eu não devo de fazer isso na igreja, mas em secreto eu faço a minha oração e coloco diante de Deus, eu vou dizer, eu não vou julgar você ou dizer que você está certo ou que está errado. Eu vou dizer que o que isso está acontecendo não é o dom da qual nós estamos tratando. A menos que você esteja falando algum idioma aí existente na Terra. Né? Aí, e qualquer outra coisa vai ser algo do seu próprio emocional, da sua própria experiência pessoal, algo que está entre você e Deus. Eu não posso dizer que você está manifestando isso como deveria de se apresentar, e Paulo está exatamente corrigindo essas falhas. Ok? Mais alguma pergunta? Fala. Pastor, eu queria saber o que foi que aconteceu lá naquela situação que a Arely contou. O que realmente aconteceu lá então? E outra situação é, a Bíblia cita que existe espíritos enganadores, né? Então muitas situações dessas, até mesmo hoje, pode ser espíritos enganadores? Então vamos lá. Primeira questão sobre esta situação que a Arely contou. É igual eu falei, quando nós falamos de profecia, nós estamos falando exatamente da palavra de Deus sendo pregada. Agora, eu não vou dizer para você que Deus não pode orientar e direcionar a partir de alguém. Uma palavra específica que Deus pode dar a partir de alguém. Não vou dizer que isso não pode acontecer. O que eu vou dizer é que isso não seria uma revelação, mas seria uma visão. Né? Ela teve uma visão, e essa visão, então, trouxe esse conhecimento. Eu passei por uma experiência parecida quando eu estava na minha dúvida, na minha busca se eu deveria ou não seguir à frente no chamado ministerial. Deus estava me chamando, eu sabia que Deus estava me chamando, mas eu estava resistindo ao chamado do Senhor. E aí aconteceu um fato interessante. Eu estava numa cidade a 150 quilômetros de Belo Horizonte, e a minha cidade ficava a 25 quilômetros de Belo Horizonte. Então eu estava do outro lado, eu estava a 175 quilômetros distante, numa cidade que não era minha, num local que não era meu, e nesse dia eu conheci um pastor na rua que me convidou para assistir um culto que estava acontecendo, era um pastor da Assembleia de Deus. Eu fui assistir o culto, estava lá, não tinha nada o que fazer, fui assistir o culto. Não estava numa cidade estranha, eu sempre procurava uma igreja, não tinha igreja presbiteriana próxima, fui então nessa igreja. Cheguei nessa igreja, tinha um pastor que era de outro estado, que nunca me viu, quer dizer, aquele primeiro pastor eu conheci naquele dia, aquela igreja eu nunca tinha ido, aquele outro pastor nunca tinha me visto, não sabia quem era, pregou, falou, tal, teve... Não falei... Como é que é? Não conversei com o pastor, não falei com o pastor nada. Eu só conversei, recebi o convite. Ele ficou sabendo que eu era cristão, a gente se encontrou no depósito de material de construção, estava comprando material para a obra, e aí ele falando, eu falei, não, eu sou crente também, sou da presbiteriana. Ele, rapaz, vai lá assistir o culto na nossa igreja hoje, seria bom, tal. Eu falei, não, eu vou mesmo. Aí eu fui. Aí chegou lá, tinha essa conferência, tinha esse pastor que vinha de outro estado, não falei nada da minha vida, ele não sabia, ninguém sabia nada, né? A única coisa que sabia é que eu era crente da igreja presbiteriana, a única coisa. Terminou o culto, aquilo que sempre acontece do pastor ir para a porta da igreja pregar na mão das pessoas. O pastor foi para lá, estava pegando na mão da igreja todo mundo, o culto aconteceu de forma normal, como um culto pentecostal. Eu assisti o culto, terminou o culto, aí o pastor pega na minha mão, o que era de fora, pega na minha mão, olha para mim e fala assim, olha, eu tenho um recado de Deus para a sua vida. Eu falei, vem. Ele não fez, eis que vos digo, ele não fez alarde, ele não balançou, ele não falou nenhuma língua estranha. Ele só virou para mim e falou assim, Deus está dizendo para você que o que você tem que fazer é para você fazer agora. Aí eu,
Ele virou e falou assim, eu não sei o que é. Eu estou repetindo o que veio na minha cabeça aqui para ti. Você pode me achar louco, né? Eu falei, não te acho louco. Porque eu estava exatamente perguntando sobre o que fazer e eu estava com essa dúvida, estava protelando. Então, eu entendi, Deus usou aquele homem para me dar um puxão de orelha que eu precisava de tomar uma decisão, precisava de tomar um posicionamento, tá certo? Pode ser algo do meu entendimento, do meu coração? Pode. Mas não pode ser algo sobrenatural de Deus? Pode. Pode. Então, Deus pode fazer isso? Pode. Agora, é uma experiência pessoal minha. Eu vou dizer que isso é profecia? Não, porque não diz com o texto profético. Não diz com aquilo que a Bíblia apresenta como profecia. Esse é o grande problema, irmão. Sabe qual é o grande problema? É que na igreja pentecostal, aquilo que acontece, ela se torna uma norma bíblica sem ter base bíblica. É uma doutrina formada fora das Sagradas Escrituras, pela experiência vivida. E entre aquilo que eu penso, acho, sinto, e o que a Bíblia diz, é sempre o que a Bíblia diz. É sempre o que a Bíblia diz. Certo? Então, a gente precisa de entender isso. Deus pode ter usado a irmã lá? Pode, para falar com o pastor, serviu para a vida dele. Amém. Ela tem um dom de revelação, tem um dom de visão. Acontece sempre, acerta 100% das vezes. Essa que é a grande questão, né? O que acontece hoje? As pessoas falam, não, fulano de tal, vou lá no fulano, que fulano de tal é profeta, que tem a revelação. 90% do que ele fala não acontece. Uma outra coisinha acaba acontecendo certo. 90% é jogada a conversa fora. Então, não dá para poder trazer que isso é algo que se manifesta como nós vemos acontecendo na Bíblia e no Antigo Testamento. Essa é a grande questão. Certo? Nós não vamos dizer que Deus não pode fazer, porque Deus pode, Ele é soberano sobre essas coisas. Nós não precisamos disso quando nós estamos à luz da Sagrada Escritura. Eu vou dizer um negócio para vocês, eu não precisava do recado do pastor se eu tivesse atento e obedecendo o que a palavra de Deus diz. Só veio por uma questão de desobediência à palavra de Deus. Não foi por obediência, não. Porque se eu estivesse obedecendo a palavra de Deus, eu sabia muito bem o que Deus queria comigo, eu sabia exatamente o que Ele estava falando comigo à luz das Escrituras. Eu só estava assim, agora não. Agora não, era eu. Então, não tem nada a ver com algo, não precisou de... Foi uma chamada de Deus na minha vida? Foi. Mas se você falar comigo assim, Deus já tinha falado com você? Eu falei, já. Sabia exatamente o que as Escrituras. Tenho certeza daquilo que a Bíblia diz. É como muitas vezes a gente chega perto de alguém, né? Ou está com a decisão, algo para fazer, a gente sabe o que tem que fazer. Mas a gente precisa de ouvir a lapada de Deus, né? Que o pastor lá no púlpito, lá que a gente nunca viu falar alguma coisa, ou alguém chegar para a gente apresentar, ou um versículo que veio do nada, assim, de repente vai te fazer. Você já sabe, irmão, mas de repente você precisa, sabe assim, que esse extraordinário aconteça, só para você entender que, mas já está aqui, está na palavra de Deus. Muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Alguém quer falar mais alguma coisa? O menino chegar com... Na verdade, é só um relato bíblico que eu achei, quando eu li assim, eu achei meio estranho, assim, porque eu não entendi a forma assim que Deus queria agir através dos profetas. É no caso quando Josafá vai se aliar com Acabe para lutar contra o rei da Síria. E aí eles chamam os profetas, consultam os profetas e todos os profetas falam para eles irem, né? Que ele vai ganhar a peleja, aquela guerra. E aí Josafá, né, fica assim, não tem mais alguém que a gente pode consultar, tal. Eles chamam Micaías, né? Ele fala, tem Micaías, tal. Mas ele não gosta de mim, ele só profetiza o que é mal contra mim. E ele chama Micaías e realmente acontece isso. Micaías profetiza que se ele for, ele vai morrer, tal, não sei o quê. E aí ele falou, tá vendo, tal, não sei o quê. Mas aí eles vão, porque todos os outros profetas, né, disseram que ele iria vencer aquela batalha. E ele morre, né, tal. A história se concretiza assim. Quando eu li, eu achei estranho, assim, por que Deus agiu dessa forma, usando os profetas para enganar ele, para que ele fosse, e aí o profeta fala para ele não ir, e vai e tal. Eu entendo que Acabe era um rei mau, tal, e realmente, de qualquer forma, Deus ia agir de alguma forma para tirar ele, destroná-lo, matá-lo, né?
por ele ser um péssimo rei, né, um rei mau mesmo, né? Josafá, no entanto, era um rei que até o momento era um rei fiel, né, um rei fiel a Deus, tal, e vai naquela situação ali. E aí eu fiquei, nesse caso assim do profeta, né? Como ele poderia discernir? Ah, não, esses aqui tá certo, esse tá errado, esse é de Deus, esse não é de Deus, entendeu? O próprio texto traz luz para a gente sobre isso. Você vai perceber que aqueles profetas ali são os bajuladores, são os falsos profetas. Nenhum deles é profeta verdadeiro. Nenhum deles, de fato, é profeta do Senhor, do grande Yahvé. Nenhum deles é. O reino está dividido e aquelas pessoas são adoradores de Baal e aqueles profetas, então, não são profetas de fato. Os profetas que lá estão. Por isso que Josafá diz assim, não há um profeta da parte de Deus para falar. No caso, aqueles profetas eram que serviam, não serviam no templo. Não eram profetas dedicados ao Senhor. Não eram profetas, de certo. fato, levantados pelo Senhor. E aí, Josafá pega e fala, não há, por um acaso, um profeta que seja, de fato, da parte de Deus, ou seja, do Deus de Israel, né? Aí ele fala, tem um, só que esse aí não gosta de mim, só fala que é ruim, ou seja, eu não quero ouvi-lo. Essa é a ideia, eu não quero ouvi-lo porque ele não fala nada de bom. E aí o profeta chega e aí ele é surpreendido com um guarda que fala assim, dessa vez você fala o que o profeta quer ouvir, você fala o que o rei quer ouvir. Né? Aí ele fala assim, vai que você vai ser vitorioso. Aí ele fala, tá falando com você que ele não gosta de mim, que ele não fala... Dá para ver que ele estava debochando, né? Aí ele pega e fala a verdade. Aí ele fala assim, saiu um espírito maligno, Deus no seu concílio ali, conversando, falando, como eu enganarei a Acabe? Aí saiu um espírito falando assim, eu serei boca contra ele, assim. Aí ele fala, ele veio e tal. Então está se referindo ao fato de que aquela pessoa ali era um agente de Satanás para poder enganar. Não é que Deus fez esse concílio, essas questões. A ideia é que Deus, como soberano, já estava com as coisas definidas. Essa que é a questão, né? E aí, quando ele vai, então, ele fala assim, mas assim diz. Então, cumpre-se exatamente a palavra do profeta verdadeiro. Certo? Mas por que Acabe diz? Ele só profetiza o que eu não quero ouvir. Exatamente porque esse profeta chamava a atenção para retornar para Deus. E ele não queria de forma alguma. Certo? Essa que é a questão. Você ia falar alguma coisa, Adolfo? Sobre duas perguntinhas, só para tirar a dúvida. Pastor, então fé nesse caso aqui é um dom? É um dom. Inclusive ela vem aqui na sequência, antes de curar. Aí outra pergunta. Esse dom de fé, ele está relacionado também com o dom de cura? Só pode ter o dom de cura? Certo? Necessariamente tem que ter o dom da fé? Não. Não tem uma coisa a ver com a outra, não. Essa é um problema que os pentecostais fazem para tentar resolver quando eles oram para alguém que não é curado. Né? Então eles dizem assim, não, eu tenho um dom de cura, mas como você não tem um dom de fé, então você não foi curado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Tem nada a ver. Tá? Por exemplo, Jesus curou 10 leprosos. Né? Eles chegaram e falaram, Senhor, nos cura. Jesus falou assim, pode ir, vocês estão curados. Apenas um voltou. Ele falou, quando é que estão os outros 9? Eles não deram atenção, ou seja, eles não estavam nem aí para Jesus, certo? Não tinha nenhuma situação nesse sentido. Jesus levantou o morto que estava na esquife. Jesus não perguntou para a mulher assim, você crê que seu filho pode levantar da esquife? Não, Jesus foi lá, levantou. Né? Pedro não chegou perto do homem que estava na porta e falou assim, você crê que você pode ser curado? Porque se você crê, tudo pode. Não, Pedro chegou e falou assim, o que eu tenho é isso, levanta. E ele levantou. Exatamente. É nesse contexto que a gente pega e fala assim, esse dom, eu não vejo mais. Que Deus pode curar? Pode. Eu posso orar por alguém e ela pode ser curada? Pode. Já vi inúmeros milagres dentro da igreja orar e as orações serem respondidas com milagre. Mas eu ainda não vi uma pessoa chegar e falar assim, eu tenho o dom de cura e sair curando, para todo mundo que ele orar, curar. Já vi gente falar assim, eu tenho um dom de cura e errar umas 200 vezes para acertar um. Entendeu? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Vamos colocar de pé então para a gente poder encerrar.